contato com a professora da Universidade de Brasília, dirigente da campanha nacional pelo Direito à Educação, Catarina Almeida Santos. Bom dia, Catarina. Bom dia, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Catarina, hoje se discute muito a questão do retorno às aulas presenciais na educação brasileira, no ensino de uma forma geral. Só que assim, às vezes a gente acompanha os debates, vê na TV, mesmo nos jornais, tem presidentes de instituições privadas da área falando a respeito e a gente vê muito pouco profissional da educação sendo ouvido. Você acha que esse debate está sendo conduzido da forma correta, Catarina? Na verdade, essa é uma característica do Brasil, né? Debater a educação sem a presença dos educadores, né? Se são os profissionais da educação que fazem com que a educação efetivamente aconteça lá na escola, só eles sabem quais são as condições para que esse processo de ensino-aprendizagem aconteça, né? São os professores que sabem exatamente como é que as coisas funcionam dentro da escola, quais são as possibilidades ou não de retorno às aulas sem oferecer condições de insegurança, né, para a população, para os estudantes, para os profissionais da educação. Então, geralmente, todas as questões da educação no Brasil são debatidas sem aqueles que não fazem a educação acontecer e mais, que não conhecem nada do chão da escola, sobretudo das escolas públicas desse país. Inclusive a gente escuta muita gente falando, né, por desinformação mesmo, dizendo, o professor, ou até o presidente da República falou isso, né, atacou sindicatos da área da educação e as pessoas acham que o professor só tem o trabalho em sala de aula, quando na verdade todos os professores estão trabalhando e muito, inclusive nesse período de pandemia, Catarina. Então, eu acho que tem uma lógica aí de entender que o professor é o cuidador e não o profissional da educação que cuida do processo formativo dos estudantes. Eu acho que eu não conheço nenhuma rede de ensino, nenhum professor, mesmo aquelas redes que não estão com calendário letivo em andamento ou que estão só desenvolvendo atividades pedagógicas, os professores estão trabalhando, não só os professores, né, mas os demais profissionais têm trabalhado desde o início da pandemia, desde o primeiro contato com os estudantes, desde do socorro às vulnerabilidades que os nossos estudantes têm, desde cesta básica, e os professores articularam, porque os professores são aqueles que conhecem cada aluno. São os professores que estão à frente nesse momento, colocando o calendário letivo em andamento e sabendo quais são os seus alunos que não estão tendo contato, que não estão se desenvolvendo, procurando formas de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes sem apoio do sistema, ou na maioria das vezes sem apoio do sistema que joga a responsabilidade nas mãos da escola. Então os professores não pararam, assim como os demais profissionais de educação, não pararam de trabalhar desde que a pandemia começou. Então tem uma noção muito ou ingênua ou má fé, inclusive, daqueles que olham o professor só como aquele que está em sala de aula. Inclusive mostra para a gente nesse momento que o trabalho do professor não é só a sala de aula, o professor trabalha muito além da sala de aula, preparando aula, corrigindo atividade, pensando coisas que possam realmente fazer com que os seus estudantes possam aprender. Agora, Catarina, a gente sabe que as desigualdades no Brasil são gritantes, inclusive quando a gente toma mesmo a rede pública de ensino, né? A condição em São Paulo é diferente da condição no interior do Acre, por exemplo, mas de uma forma geral, você vê condições hoje de haver retorno às aulas presenciais no Brasil? Eu acho que, objetivamente, nós não temos condições de retomar aulas nem nas grandes escolas privadas sem colocar a vida da população em risco. Mas se a gente olhar para a questão das escolas públicas, se você olha assim, você está falando aí da condição de São Paulo e da condição do interior do Acre. Eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, porque se a gente olhar na própria capital, qual é a escola na capital de São Paulo que efetivamente vai garantir segurança de vida, de saúde para os profissionais da educação, para os estudantes e, consequentemente, para suas famílias e para a sociedade? O retorno às atividades presenciais com estudante requereria uma infraestrutura e uma condição que as nossas escolas não têm. Na verdade, o processo de ensino-aprendizagem nas diferentes etapas do ensino é um processo que exige contato, que exige a proximidade, né? Então, objetivamente, se nós retomarmos as aulas de forma presencial, sobretudo nesse momento,
é dizer que nós estamos com um compromisso de colocar a vida e a saúde das pessoas em risco. E colocar isso, inclusive, sem ter um planejamento para o dia seguinte. E se nós retomarmos e explodir novamente o número de casos? Como é que está o nosso sistema de saúde? Como é o nosso planejamento para o dia seguinte? Então, existe um conjunto de condições que nós teríamos que garantir na rede antes de pensar em retornar, que os sistemas de ensino não garantiram e não vão garantir, porque no fundo, querem jogar a responsabilidade para a escola e para os seus professores e demais profissionais e não assumir por parte dos nossos gestores. Tá certo, Catarina, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Conversamos aqui com a professora da Universidade de Brasília e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Catarina Almeida Santos. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.